E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, nós estaremos resolvendo os exercícios da semana 4 do PET Complementar, volume 1. Vamos lá? No primeiro exercício, turma, vai pedir o seguinte: explique resumidamente o funcionamento de uma pilha eletroquímica. Vamos estar falando sobre a pilha eletroquímica. Nós vimos que a pilha eletroquímica ela é constituída de três coisas bastante importantes: ânodo, cátodo e também de um condutor de elétrons. O que é esse condutor de elétrons? Vai ser ele, pessoal, que vai fazer a ligação do ânodo com o cátodo, porque os elétrons eles precisam sair do ânodo até o cátodo. E eles precisam então passar por esse condutor. Os elétrons eles não vão correr no ar, beleza? Então, vamos explicar melhor o que é ânodo e o que é o cátodo. O ânodo, pessoal, ele vai ser o polo negativo da pilha. Lá no ânodo vai estar acontecendo um processo chamado de oxidação. A gente viu que a oxidação é a perda de elétrons. Então, o eletrodo que está ali no ânodo, ele vai estar perdendo seus elétrons, certo? Então, vai ter um desgaste dessa placa, onde o zinco ele vai estar indo para a solução. Beleza? Então os elétrons vão estar saindo aqui do ânodo em direção ao cátodo. E o que vai estar acontecendo no cátodo? O cátodo, turma, ele vai estar sofrendo um processo chamado de redução. A gente viu que a redução ela significa o ganho de elétrons, tá certo? Então vai ter uma deposição aqui sobre esse eletrodo, porque os metais aqui dessa solução, aqui o cobre 2+, que vai estar nessa solução, eles vão se depositar sobre essa placa, devido aos elétrons que estão migrando para esse eletrodo. Beleza? E o cátodo, pessoal, ele consequentemente ele vai ser o polo positivo da pilha eletroquímica. E outra coisa também que a gente não pode estar esquecendo, que precisa ter na pilha eletroquímica, é a ponte salina. Qual que é a função da ponte salina? Vai ser a ponte salina, turma, que vai fazer um balanço de cargas, tá certo? Porque com o passar do tempo, aqui no ânodo, vai ter um aumento de cargas positivas, tá certo? E, consequentemente, no cátodo, vai ter um aumento de cargas negativas. Para que a pilha ela continue funcionando, é preciso ter esse balanço de cargas, que é feito pela ponte salina, que na maioria das vezes vai ser constituída de KCl, cloreto de cálcio. E outra coisa importante que vocês não podem estar esquecendo, turma, que vocês devem estar visualizando aí na tela de vocês, é que os eletrodos eles precisam estar mergulhados em soluções. E essas soluções elas precisam conter um metal ali que está no eletrodo, certo? Por exemplo, aqui no caso do cobre. Observem que a solução é de sulfato de cobre. Então, aqui na solução vai ter íons cobre 2+. Esses íons do cobre 2+, é que vão se depositar aqui sobre a placa de cobre, quando eles forem convertidos a cobre metálico. E aqui no caso do zinco, pessoal, observem que a solução é de sulfato de zinco. Então, aqui na solução vai existir ali íons zinco 2+. Então, entendido isso, turma, vamos então para a questão 2. Na questão 2 vai dizer o seguinte: na célula eletroquímica representada pela equação, apresentou para a gente essa equação aqui, é correto afirmar que... Então, turma, antes ainda de estar analisando todas essas alternativas, vamos analisar o que está acontecendo com o níquel e o que está acontecendo com a prata. Observem que o níquel, inicialmente, ele está com uma carga 0. Depois, ele está com uma carga 2+. O que isso indica? Isso indica para a gente, pessoal, que o níquel ele está, então, doando elétrons, tá certo? Se ele está ficando com uma carga positiva, ele precisa estar doando elétrons. E com a prata ela está com uma carga +1 aqui, certo? E lá nos produtos, observem que a prata ela está com uma carga 0. Então, a prata ela recebeu elétrons. Sempre que a carga ela estiver diminuindo, turma,
por exemplo, passando de -1 para 0, de +2 para +1, sempre que a carga ela diminui, isso indica que o elemento ele está recebendo elétrons. E se a carga aumenta, por exemplo, está 0, vai para +1, vai para +2, isso indica que o elemento ele está então doando elétrons. Beleza? Isso é bastante importante. O níquel está doando e a prata ela está recebendo. Beleza? Então, no níquel está acontecendo um processo chamado de oxidação. E, consequentemente, na prata vai estar acontecendo o processo inverso, que é a redução. Entendido isso, turma? Agora, quem que é o cátodo e quem que é o ânodo? A gente sabe que a oxidação ela sempre vai estar acontecendo no ânodo, que é o polo negativo da pilha. E, consequentemente, a prata vai ser o cátodo, que é o polo positivo. Turma, vocês estão entendendo esses processos aí de oxidação, redução, quem que é cátodo, quem que é ânodo? Eu sei que eletroquímica é meio complicada mesmo, e eu já tive bastante dificuldade em eletroquímica, mas se vocês estão com dificuldade, por favor me perguntem lá no WhatsApp, tá joia? O único jeito de eu estar sabendo se vocês estão realmente com dificuldade é perguntando, beleza? Então, dando continuidade na questão 2, então a gente identificou várias características aí dessa pilha. Então agora vamos ver qual das alternativas que está correta. Primeira afirmativa: os elétrons fluem pelo circuito externo da prata para o níquel. Então, turma, a gente sabe que os elétrons eles sempre fluem do polo negativo em direção ao polo positivo, tá certo? Então, turma, os elétrons eles vão fluir do níquel para a prata. Concordam comigo? Então a letra A ela está incorreta. Letra B. O cátodo é o eletrodo de níquel. A gente viu que o níquel, pessoal, é o ânodo. Então a letra B ela está incorreta. Letra C. O eletrodo de prata sofre desgaste. Prata sofrendo desgaste, pessoal, precisa estar acontecendo a oxidação nesse eletrodo. E nós vemos que a oxidação ela está acontecendo lá no eletrodo de níquel. Então, a letra C ela está incorreta. Letra D. A prata sofre redução. Nós estamos vendo que a prata ela está recebendo os elétrons. E ela sofreu, sim, redução, certo? Devido a esse fato de estar recebendo elétrons. Então, a letra D ela é verdadeira. Letra E. A solução de níquel irá diluir. Ou seja, o níquel, pessoal, da solução, ele vai se depositar sobre o eletrodo. Para estar acontecendo, o níquel precisaria estar, então, sofrendo redução. E o níquel ele está acontecendo a oxidação. A solução de níquel ela não vai estar se diluindo. Ela vai estar acontecendo o processo contrário. Vai estar aumentando a concentração. Porque o níquel ele está se desgastando, certo? E, consequentemente, os íons vão para a solução, aumentando a concentração dessa solução. Então, a letra I ela está incorreta. A única alternativa correta da questão 2 só pode ser mesmo a letra D. Questão 3. Nas pilhas eletroquímicas obtém corrente elétrica devido à reação de óxido-redução, também chamada de reação de óxido-redução. Podemos afirmar que... Aí, pessoal, a gente precisa lembrar de algumas coisas antes de estar lendo as alternativas. A gente sabe que no cátodo ocorre a redução e no ânodo ocorre a oxidação, beleza? Então vamos lá. Letra A. No ânodo sempre ocorre a semi-reação de oxidação. No ânodo, pessoal, sempre vai acontecer a semi-reação de redução. Letra A incorreta. Letra B. No cátodo ocorre sempre a semi-reação de redução. Verdade. Letra B, correta. Letra C. No ânodo ocorre sempre a semi-reação de redução. No ânodo, pessoal, sempre vai acontecer a semi-reação de oxidação. Letra D. No ânodo ocorre sempre a
oxidação e a redução simultaneamente? Não, turma, claro que não. No ânodo só vai ocorrer a semi-reação de oxidação. No cátodo ocorre sempre a oxidação e a redução simultaneamente. Também não, turma. No cátodo só vai acontecer a semi-reação de redução. Então, a única alternativa correta da questão 3 é a letra B. Questão 4. A questão 4 ela vai estar falando o seguinte. Uma pilha é montada utilizando-se 2 eletrodos, sendo um de cobre e outro de alumínio. Esses eletrodos estão imersos nas suas próprias soluções, ou seja, soluções de sais de cobre e alumínio, respectivamente conectados externamente por um fio condutor intercalado por um voltímetro. Veja as equações de redução dos metais que formam os eletrodos dessa pilha. Aí observem, turma, que o exercício informou para a gente 2 semi-reações e apresentou também os valores dos potenciais dessas semi-reações. Beleza? Aí o exercício vai estar falando, a partir dos potenciais fornecidos a 25 graus Celsius, qual das alternativas indica o valor do potencial produzido por essa pilha? Então, o que o exercício quer que a gente faça? O exercício ele quer simplesmente que a gente calcule a diferença de potencial existente nessa pilha. E a gente viu que a gente calcula a diferença de potencial através dessa seguinte fórmula. A gente pega o maior potencial e subtrai do menor. Qual que é o maior valor de potencial? É 0,34. Concorda comigo? 0,34 é maior que menos 1,66 volts. Então, a gente pega o maior valor de potencial e subtrai do menor valor. Importante que vocês coloquem entre parênteses, pessoal, para vocês não fazerem bagunça aí com o sinal, certo? Então, depois a gente vai fazer o jogo de sinal, ó. Menos com menos fica mais. Então, somando aqui, a gente vai encontrar que a diferença de potencial nessa pilha ela é igual a 2 volts. Então, a alternativa correta da questão 4 é a letra C. Beleza? Entenderam, turma? É só você pegar aqui, ó, o maior valor e subtrair do menor. Então, você vai estar encontrando ali a diferença de potencial. Então, turma, por hoje é só. Nossa aula está terminando por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, tirem suas dúvidas lá pelo WhatsApp. Tá joia? Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!